Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos muito felizes em dar continuidade ao projeto ASAFEM, que é uma iniciativa do nosso Comitê Mobiliza, vinculado ao nosso Comitê de Gente, e que aborda internamente a diversidade de forma geral, responsabilidade social e sustentabilidade. Esse bate-papo de hoje, para mim, é particularmente especial, porque o assunto que nós vamos conversar aqui hoje está diretamente conectado com o meu propósito pessoal e profissional. Então, hoje, eu e minhas colegas, as advogadas sêniores das áreas de mineração e meio ambiente do escritório, a Gabriela Salazar e a Cíntia Cardoso, em nome de vários outros colegas do ADD do SET, temos a missão de mobilizar vocês para se inspirarem, para tentarmos juntos contribuir um pouquinho para a evolução da nossa sociedade. E nesse ASAFEM, temos a honra de receber convidados muito especiais, que aceitaram o convite de uma forma muito generosa, se dispuseram a compartilhar suas experiências sobre ESG com a gente. São duas Julianas e duas Anas, mas vocês vão ver que elas têm algo a mais em comum entre elas. Se a gente se confundir aqui, a gente vai levando. Estão conosco aqui hoje a Ana de Godoy Vaz, que é cientista social e gerente de responsabilidade social da empresa de energia termoelétrica GNA, em Porto Açu. A Ana é daquelas pessoas viajadas que sempre tem uma boa história para contar. Eu tenho a sorte de tê-la como minha querida amiga. Temos aqui também a Ana Thelbia Marinho, que é cofundadora da Sou Elas e pesquisadora de gênero. A Ana é advogada de formação e atuou por muitos anos com compliance. Hoje ela se dedica ao árduo papel de consultoria de gênero nas empresas. A Juliana Carneiro Cota é engenheira de formação, diretora de JV da BHP e conselheira da Fundação Renova. Você pode imaginar a responsabilidade dessa mulher. E a Juliana Soares Porto Fonseca, eu tive o prazer enorme de trabalhar com ela aqui no escritório há muitos anos e fico orgulhosa de vê-la alcançar voos tão altos. Hoje ela é Legal Counsel do IDB Invest, que é um braço de investimento na América Latina e Caribe, né, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E a Juliana também é vice-presidente da Harvard Law School Women's Alliance. Então, bora lá ouvir essas mulheres incríveis? Minha primeira pergunta vai para a Ana de Godoy. Ana, muito tem se falado sobre ESG ultimamente, mas eu fico refletindo o que leva as empresas e as pessoas a adotar essas práticas, né? O porquê adotar essas práticas. As práticas ESG, você acha que são decorrentes da influência do mercado, de uma regulamentação legal, de uma pressão social? E particularmente, né, dos três pilares aí do ESG, eu vejo que governança corporativa é um tema que já está na pauta desde a década de 90, sustentabilidade também. Mas na pauta social, a gente poderia considerar que houve uma incorporação tardia dessas práticas de ESG, especialmente no pilar social, né, no mundo corporativo? Eu fico refletindo isso porque você acha que a gente está vivendo um momento de pressão social para a adoção dessas práticas de ESG pelas empresas? Né, pensando aí em tanta polarização, de avanços e retrocessos que a gente vê hoje no mundo, né? A gente tem a Kamala Harris sendo eleita como vice-presidente dos Estados Unidos e, de outro lado, ainda taxas elevadíssimas de feminicídio, índices de desmatamento, né? Queria saber qual que é a sua visão. Ok. Bom, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer à ADD do SET pela oportunidade de estar aqui. Também queria agradecer a presença da Juliana e da Ana. Eu acho que é um prazer estar nessa mesa com vocês, e uma coincidência de nomes, que talvez não seja tão coincidência assim, deve ter alguma questão aí por trás para a gente se encontrar. Enfim, vamos lá agora no tema, né? Bom, eu acho que, Ana, a sua pergunta já é bastante interessante, né? Porque ela já está falando um pouco de quais são as ferramentas necessárias para pautar a agenda ESG nas empresas, né? Eu vejo que tem um tripé mesmo de influência, né? Do mercado, da regulamentação e da pressão social. Não dá para não ter as três coisas andando juntas para poder garantir que essa agenda ela entre de vez nas empresas, né? A pressão social ela está acontecendo há muitos anos, né? Arrisco dizer que essa pauta ESG ela já existe há mais de 20 anos, né? A gente teve a Eco 92, teve o Princípios para o Investimento Responsável, o PRI, que foi uma ferramenta fundamental, né? Princípios do Equador, índices de sustentabilidade, né? Dow Jones,
da B3, enfim, você tem uma série de momentos em que a pressão social se concretizou em ferramentas claras, né, de cobrança e de participação, aonde a empresa pode entrar, se engajar nessa agenda, assumindo compromissos, né? Por outro lado, quando os investidores, né, por exemplo, a partir do PRI, incluem na sua agenda de análise de riscos os critérios ESG para pautar aonde ela vai alocar recursos, eu acho que isso é uma guinada fundamental para as empresas, né, para incluírem os aspectos ESG dentro da sua agenda, dentro das suas prioridades. Eu acho que, enfim, dinheiro fala com dinheiro, né? Tem uma lógica direta aí que hoje ainda por cima é muito clara, assim, quando você vê números, isso fica muito claro, né? A gente tem cerca de 30 trilhões de dólares no mundo que estão em ativos cuja gestão considera estratégias sustentáveis, ESG. A gente tem mais de 60% dos bancos que já implantaram um sistema que considera os riscos sociais e ambientais nos seus critérios, né? Então, são fatos muito concretos que mostram que os investidores estão cada vez mais analisando se as empresas têm, de fato, uma responsabilidade social, ambiental e de governança. E esses são critérios para alocar recursos, né? Por sua vez, a regulamentação também é fundamental, né? É um parâmetro de controle e ela serve para você analisar o cumprimento ou não dessa agenda. Então, hoje, por exemplo, a gente está acompanhando que a CVM vai regular e supervisionar se as empresas têm um plano de gestão de risco socioambiental. O marco regulatório é uma pressão muito importante para que haja essa mudança de agenda e para que ela permaneça também, né, e seja cumprida de uma forma diligente. Em relação ao pilar social, que aonde me toca e onde está a sua pergunta também, acho que só resgatando um pouco o que é a abrangência desse pilar social, porque é importante falar dessa abrangência para falar há quanto tempo ela está nas empresas, né? A gente sabe que o pilar social, ele visa gerenciar o relacionamento da empresa com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus clientes e com a comunidade onde ela está inserida, né? Com todos os stakeholders externos com quem ela se relaciona. Portanto, ele é muito amplo, né? Ele vai estar lidando com questões que incluem relações de trabalho, inclusão e diversidade, engajamento de funcionários, direitos humanos, relações com comunidade e, mais recentemente, a questão de proteção de dados, né, pela LGPD. Também são aspectos que fazem parte do pilar social. Portanto, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Ele vai muito além do que aquele famoso relacionamento com comunidades, né, o investimento social corporativo e voluntário. Então, quando eu olho para o pilar social, o que eu vejo, né? Ele não pode estar isolado em relação a, por exemplo, questão de governança, né, que a ESG trabalha. Ele tem que estar... o ESG tem que trabalhar de forma integrada e ele tem que criar uma agenda transversal, né, que tem que ser incorporada por toda a empresa. Porque a área social, ela vai perpassar a área de recursos humanos, ela vai perpassar a área de tecnologia de informação, compliance, e até mesmo uma área de FSO e de implantação e operação, né? Então, tem que ter uma transversalidade nessa agenda para que a área social ganhe mais força dentro dos critérios que a gente quer, né? E a outra coisa que também eu vejo fundamental para o crescimento do pilar social nessa agenda é a preocupação dele no sistema de governança da empresa, né? A gente sabe que o ambiente corporativo ele tem uma natureza hierárquica, né? A gente tem as instâncias deliberativas que estão basicamente circunscritas aos acionistas, ao conselho de administração, à alta direção. É ali aonde são feitas as tomadas de decisão. Se os riscos sociais,
assim como os ambientais, não são considerados na sua tomada de decisão, você não vai ter o pilar social de fato incorporado nessa agenda das empresas, né? Então, eu vejo que a agenda social está crescendo, né, dentro das empresas, mas ainda tem muito a crescer, principalmente por causa dessa integração entre agendas. Você tem que ter, por exemplo, a governança com um olhar muito mais apurado, muito mais amadurecido para a área social, entendendo quais são os riscos delas, né? E tomando a decisão no ambiente mais equilibrado entre os riscos econômicos frente aos riscos sociais e ambientais também. Acho que é esse equilíbrio que ainda é algo que precisa crescer dentro das empresas. Agora, acho interessantíssimo, assim, Ana, essa pergunta, né, fazendo menção ao que está acontecendo no mundo, né, por exemplo, a gente chegar numa vice como a Kamala. Sim, eu acho que essas coisas vão influenciando e fortalecendo essa agenda social dentro das empresas. Mas eu acho que a pressão maior para a ESG está acontecendo via mudança climática, né? Eu acho que essa é a agenda que está pautando essa urgência e trazendo esse tsunami. Agora, a gente já viu que a questão ambiental também está totalmente integrada com a questão social. A consequência, né, de um desastre, né, ambiental, como é a mudança climática, ela tem consequência social. Então, enfim, é uma sopa de letrinhas, ESG totalmente interligada e que é aonde a gente precisa caminhar melhor, como a gente vê essa integração. Ana, então eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o que você falou é muito interessante. Não existe um pilar que sustenta, né? Que é mais forte que o outro. Eu acho que é a união, essa transversalidade que é o que dá realmente a materialidade para as práticas, né? Achei muito bacana. Agora eu vou falar com a Ju Fonseca. Ju, agora a pergunta é para você. Qual a importância da pauta ESG e como os bancos multilaterais de desenvolvimento têm avaliado e incorporado a pauta ESG na análise de investimentos, né? Eu quero saber aí a perspectiva agora do lado financeiro, né? E também como separar o greenwashing nessa análise. Como é que os bancos, né, têm levado em consideração essas práticas e como que eles separam o greenwashing, né? Se você puder explicar um pouquinho para o pessoal que está aí nos ouvindo o que é greenwashing, como que eles separam isso da análise financeira. E também como é que você enxerga a governança corporativa toda nesse processo. Se você puder contar algum caso aí para a gente. É que a gente analisa o parceiro, e o parceiro, ele pode ter, dependendo, a gente trabalha com diversas jurisdições, mais de um país, da América Latina, do Caribe, essas empresas, elas, dependendo da indústria, tem diferentes níveis de de determinado parceiro, necessariamente o mesmo que você vai pedir para o outro. Então, essa análise, ela é feita caso a caso, e ela tem também muito intuito de analisar, ok, muitas vezes não é o momento agora de fazer uma parceria para financiar esse cliente ou esse projeto, mas a gente pode, por meio de uma cooperação técnica, ajudar com uma consultoria, com outras formas para poder trazer esse potencial parceiro já num nível de práticas que vai permitir com que ele atinja esse objetivo que no fim do dia faz parte do propósito do banco atingir. Então, em resumo, eu acho que a questão do ESG, do contexto de de desenvolvimento, eu nem diria que ela é uma pauta, ela faz parte do cerne, do DNA do que a instituição busca alcançar. Dois, a gente as melhores práticas internacionais para os nossos parceiros, que muitas vezes vão muito além da regulação local, e essas exigências e três, a gente vai tentar analisar o nível desse cliente, seja com financiamento propriamente tradicional. Beleza, Ju, eu só não fiquei totalmente claro nessa questão do greenwashing, né? Você acha que como é que você separa, né? Como é que separa isso? Como é que você identifica se há uma prática que não é verdadeira?
a gente vai analisar cada parceiro e na medida em que a gente fala, ok, essa empresa, ela está preparada para ser nosso parceiro, nós vamos já ter como se fosse assim, ela já passou, vamos dizer, por uma análise mínima, um patamar mínimo para poder trabalhar com a gente. E aí, depois disso, a gente vai analisar, caso a caso, quais projetos que essa empresa quer fazer. E esses projetos vão ter que cumprir também requisitos específicos. Então, é muito uma análise, não só especificamente de uma ação ou de uma determinada atividade que a empresa está fazendo, mas o que ela em si, como que ela atua em geral. E a gente vai analisar caso a caso e vai se preocupar em que todos esses aspectos de ESG, mais compliance, mais integridade, estejam um patamar mínimo para que o objetivo seja alcançado. Porque como não adianta você olhar só um viés desse aspecto, você tem que olhar isso como um todo, porque senão a engrenagem não move, né, da forma mais eficiente. Ficou super claro, Ju, obrigada. Cíntia, com você a palavra. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto super gostoso que daria, assim, dias de discussão, maravilhoso, seria espetacular, mas a gente tem só uma horinha, então vamos lá. Ju Cota, boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É, assim, um imenso prazer ter você conosco. Tenho certeza que vai brilhar muito, que vai ficar todo mundo pedindo para a Ju Cota voltar e falar mais conosco. Então, vamos lá, Ju. Olha só, a gente pensando, né, como trazer uma problemática mundial, local, e a gente queria ver o que você acha do seguinte. Quando os Estados Unidos, com a administração Trump, decidiram deixar o Acordo de Paris, eles tiveram alguma retaliação? Houve uma efetiva repercussão desta saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris? Se fosse a gente, né, se fosse o Brasil saindo do Acordo de Paris, a gente teria repercussão, a gente teria retaliação, teria tratativa diferente entre Estados Unidos, Brasil saírem do Acordo de Paris? Trabalhando aí a perspectiva norte-americana, Biden venceu aí as eleições e volta com a agenda ambiental, se compromete já a retomar o Acordo de Paris, trabalhar o desinvestimento na indústria de combustíveis fósseis, incentivar a transição energética. Paralelo a isso, a China anunciou, então, o compromisso de neutralidade de carbono até 2060, complexo, vamos ver se dá certo, críticas à parte. Como que você acha que essas ações impactam outros países? Você acha que os países internalizam ou não internalizam essa agenda? Que não internalizarem essa agenda podem ser excluídas de parcerias comerciais futuras com essas potências econômicas? Fique à vontade, por favor. E agradeço imensamente o convite pela lembrança aí do meu nome. Cíntia, esse tema é interessantíssimo, né? Porque como que pode mudar o tom da conversa com uma eleição, né, de um dia para o outro, né? É muito interessante porque o Trump, e ele não foi nem um pouco hipócrita dentro das ações, porque ele foi muito claro durante a campanha dele qual seria a agenda ambiental dele, né? E ele anunciou, inclusive, eu entendo que dentro internamente aos Estados Unidos, ele foi eleito até em função dessa bandeira muito puxada aí pela indústria do carbono, né? Que está sendo reativado através de flexibilização de normas ambientais, desinvestimento na agenda ambiental, de uma forma geral, nos Estados Unidos, né? Então, ele foi eleito por isso. Então, ele não foi hipócrita, isso não era uma novidade o que aconteceria na gestão Trump, né? O que eu entendo, é claro, que quando os Estados Unidos anuncia que está saindo do Acordo de Paris, é natural que, em um primeiro momento, tenha um burburinho, um movimento, né? Um movimento de questionar, porque os Estados Unidos é um líder na discussão em qualquer assunto que seja, né? Mas eu acho muito interessante, até incluindo uma fala sua aí, é que dentro dessa, para mim, o maior impacto dessa saída dos Estados Unidos, não tanto na questão do mercado, mas foi mais a polarização que mudou
na liderança da discussão da agenda, principalmente relacionada à emissão dos gases de efeito estufa. Então, a gente deixou de ser uma potência capitalista, liderando o processo, migrando para uma potência comunista, né? E é o mais engraçado que é uma potência comunista que vai ditar a agenda de desenvolvimento econômico dos países capitalistas. Então, assim, é uma dicotomia, mas é um processo tão interessante quando você entende que a China, e eu concordo que a China ainda é um país com ponto de interrogação muito grande, porque a gente ainda vê cidades com emissões gigantescas, índices de poluição enormes, mas, ao mesmo tempo, é o país que mais investe na geração de energias renováveis, é o país que mais gera energia eólica e solar no mundo, e tem toda agora uma meta associada à Agenda de Paris aí para o Acordo de Paris, para redução em mais de 60% da emissão dos gases de efeito estufa. Então, é interessantíssimo essa polarização migrando aí para um discurso num país comunista, né? A gente tem também a comunidade europeia que está puxando muito essa discussão, basicamente pela França, que quer transformar a França num polo tecnológico de inovação, né? Mas o mais interessante é que o que eu vejo dentro dessa discussão da saída dos Estados Unidos é que, independente, ou a revelia do discurso do Trump, as grandes corporações americanas, elas percebendo que elas não poderiam ficar fora do Acordo de Paris, independente de ser um acordo onde os países são signatários e não as corporações, né? Quem sabe isso um dia muda. Mas, independente da agenda americana indo para uma direção oposta, você vê as grandes corporações definindo as suas metas, definindo as suas metas de redução. A gente vê as grandes empresas de tecnologia, né? Intel, Google, a Microsoft, né? E você vê, inclusive, as petrolíferas, né? O que é mais interessante é entender quando uma empresa petrolífera que domina o discurso do petróleo nos Estados Unidos também defendendo metas de redução. É claro que isso tem um viés econômico por trás, ninguém faz isso em função do planeta. Espero eu que um dia seja, né, o cerne principal da discussão, mas ainda não é. Então, eu vejo que a revelia da discussão da decisão do Trump, as grandes empresas, as grandes corporações que têm atuação global, elas definiram suas metas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê dentro do mercado americano uma discussão de defesa do Trump, porque as empresas de pequeno e médio porte, elas não têm o dinheiro suficiente para investimento nos seus processos. E os Estados Unidos têm a maior reserva de gás xisto do planeta, que ainda é um combustível fóssil, mas que tem uma emissão 1/3 menor do que a do petróleo. Aos pouquinhos, os Estados Unidos vêm diminuindo as suas emissões, mas eu ainda acho que tem uma dicotomia do que está acontecendo com as empresas americanas com o que está na agenda do presidente. Claro que com Biden vindo, essa discussão, eu acho que toma uma outra dimensão. Esperamos que os Estados Unidos volte a ser signatário aí do Acordo de Paris. Com relação ao Brasil, é claro que o mundo inteiro está de olho no Brasil. Não dá para falar em discussão de gás de efeito estufa sem pensar no Brasil, que é o celeiro do carbono no planeta. Né? E o Brasil continua signatário, o Brasil tem a meta de redução de 43% até 2030, se não me engano, mas, mais uma vez, muito mais puxado pelas grandes corporações do que pela agenda política. A agenda política, nós somos signatários, mas a gente não vê tanto esforço, tanto comprometimento do atual governo nas políticas de definição das políticas de redução. Então, mais uma vez, as grandes empresas estão puxando as metas, estão definindo elas próprias, e é claro que isso ela tem um interesse no mercado internacional, mas também, como a minha xará trouxe, nas demandas dos bancos de investimento. Não dá para elas cogitarem querer buscar algum investimento ou botar ação em qualquer bolsa se não tiver hoje todo o comprometimento com a agenda de sustentabilidade. Mas eu vejo hoje o Brasil como uma grande oportunidade de fazer uma virada aí na COP26, né, gente? A gente vai ter aí, no ano que vem, se Deus quiser, e o Covid permitir, a discussão da regulamentação da economia do carbono, e o Brasil é o celeiro do carbono, né? E trazendo um link um pouco com o que a Ana Godoy disse mais cedo, eu acho interessantíssimo o Brasil tentar liderar esse processo. Eu sei que politicamente isso é difícil, mas que a gente poderia tentar trazer a discussão
para usar esse potencial, esse diferencial competitivo que a gente tem com relação ao carbono, para trazer recursos, né? A gente trabalhar isso dentro da economia do carbono, por que não para desenvolver a nossa diferença social gritante que a gente tem? A gente tem áreas públicas enormes na Amazônia Legal, sem destinação, sendo invadidas, sendo queimadas, sendo desmatadas. Por que não trabalhar a preservação dessas áreas com as comunidades do entorno, fazer disso um celeiro de carbono para fazer esse trabalho no mercado de carbono internacional, reverter esse recurso para o desenvolvimento social, usar aquelas pessoas da comunidade no entorno na preservação. Enfim, eu acho que a gente tem um potencial de ser protagonista dessa discussão na COP26. Espero que o nosso ministro, o nosso presidente acordem para esse grande diferencial que a gente tem, porque você pode ter certeza, assim, que o mundo inteiro está de olho na gente. Obrigada aí, gente. Estou à disposição. Passa a palavra aí para a Cíntia. A gente consegue, né, com a saída do Biden, de repente, que isso seja um catalisador aqui para as políticas públicas nacionais. Quem sabe? Vai que. Gabi, vamos lá. A palavra é sua. Obrigada, Cíntia. Boa tarde para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui nessa aula, uma verdadeira aula magna, né, sobre ESG. Que maravilha escutar vocês falando sobre esse tema que é tão rico. E agora nós vamos convidar a Ana Télbia para a discussão. Ela tem aí importantes aspectos para destacar também. Seja muito bem-vinda, Ana. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Para a gente é uma grande alegria ter você conosco nessa nossa mesa virtual. E, Ana, assim, sem querer expor a idade de ninguém que está aqui, mas, assim, eu acho que mais ou menos na mesma idade média de todos os participantes, a gente comemora 25 anos dessa 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, né? Que foi realizada na China em 95. E que, nesse momento aí, foi adotada essa declaração e plataforma de ação de Pequim, que é hoje um compromisso abrangente aí para o direito das mulheres a nível global. 25 anos dessa conferência, importantíssimo marco, e a gente queria escutar um pouquinho de você, Ana, como é que você avalia essa agenda, como é que o ESG se conecta com essa equidade de gênero, né, e com essa agenda 2030 da ONU. Então, por favor, a palavra é sua, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Gabriela. Boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Azevedo Sete e aos demais colegas. Minha responsabilidade aumenta ainda mais depois de falas tão brilhantes. Bom, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês com relação ao tema de ESG, com um recorte especial para a questão de gênero. A Agenda de Pequim é um marco super importante, como você mesma disse, ela completa o 25º aniversário e nós tivemos a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres em Pequim. É uma agenda que ela traz 12 temas prioritários para o direito das mulheres a nível global, e aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco quais seriam esses 12 temas prioritários com relação ao direito das mulheres. A questão das mulheres e pobreza, mulheres e educação, mulheres no contexto de saúde, o aspecto de violência contra as mulheres, mulheres e conflitos armados, mulheres e economia, mulheres no poder e na liderança, mecanismos institucionais para o avanço das mulheres, direitos humanos das mulheres, mulheres e mídia, mulheres e meio ambiente, direito das meninas. Essa pauta se conecta com a Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda com 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, e a gente tem dito que é a década da ação, então nós temos pouco tempo aí para atingir esses objetivos, e que se conectam com a agenda da Conferência de Pequim. Essa agenda da ONU, ela tem 139 metas para que as empresas consigam implementar essa agenda, então já tem todo um mecanismo para que as empresas consigam olhar. Dentro do contexto brasileiro, a gente enxerga empresas já com pronunciamentos públicos trabalhando por essa agenda 2030 e pela implementação do ESG como uma agenda que vai pautar os próximos passos e o planejamento de 2021.
para a retomada econômica pós-contexto pandêmico, mas eu queria trazer aqui alguns marcos importantes, alguns achados da minha pesquisa sobre equidade de gênero, que eu acho que vai acrescentar muito o nosso entendimento. É importante dizer que a questão de gênero dentro do Brasil está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição de 88. Então, é importante dizer que não é um tema novo e que ele vem sendo reforçado com diversas agendas globais, nas quais o Brasil ele é signatário. Bom, alguns achados da minha pesquisa que eu gostaria de compartilhar. Segundo os dados do Fórum Econômico Mundial, o último relatório, o mundo vai demorar 257 anos para alcançar a igualdade de gênero. Isso se deve muito em virtude da proporção das mulheres em cargos de liderança, cargos gerenciais e cargos de poder, isso no âmbito público e privado, o congelamento de salários e a baixa participação das mulheres na renda, em virtude de elas exercerem uma grande parcela trabalhos ainda informais, principalmente no contexto brasileiro. Apesar de uma melhora no Brasil com relação a um relatório anterior, o Brasil está em 22º lugar entre os 25 países da América Latina. É uma disparidade que se comprova por questões de participação política e nos salários das mulheres. Aqui eu trago também um recorte interseccional para essa discussão, que é importante que a gente tenha um olhar aprofundado sobre qual o recorte da população brasileira. Da população brasileira, 51,8% é composta por mulheres, da população total do Brasil, segundo os dados do IBGE, o último relatório. Esses dados nos mostram que 54% da população brasileira é negra. Desse mesmo relatório, eu extraí um outro dado muito interessante, que 17,8% da população, 17,8% da população de mulheres até 24 anos. E 58% das mulheres atualmente que estão desempregadas são negras. Então, esses dados são muito interessantes para basearem a discussão de ESG. E aí, outro dado muito interessante também, e muito preocupante, que o Brasil ele tem 11 milhões de mães solos, 100% responsáveis pelo cuidado. Isso significa que 42 milhões de mulheres do Brasil recebem algum benefício do governo federal. E, atualmente, na pandemia, nós tivemos uma queda de 10,5% de mulheres no mercado de trabalho. Todos esses dados são extraídos de pesquisas do IBGE e pesquisas da Gênero e Número, que é uma agenda muito interessante. Então, nesse contexto de pesquisa, eu posso dizer, no contexto Brasil e América Latina, que a agenda interseccional de gênero, ela é super importante no contexto ESG, ela tem que estar como uma lente da discussão, o centro da discussão. E a gente tem um dado interessante, que com as eleições que aconteceram no último domingo, nós tivemos um avanço pouco expressivo do Brasil, para 16% contra 13,5% na última eleição de mulheres nas câmaras legislativas, né? Então, chama a atenção para a questão ambiental também, porque as mulheres, nessa economia do cuidado, que ela não é contabilizada, ela geraria hoje para a economia global 10,8 trilhões, segundo a pesquisa da Oxfam Brasil. E mulheres e meninas ao redor do mundo, elas dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias de trabalho de cuidado não remunerado. Então, esses dados, eles assustam um pouco pela proporção, mas eu gosto de sempre trazê-los na discussão para a gente entender como a pauta da equidade de gênero ela está conectada com a Agenda 2030 e com o debate de ESG, numa perspectiva tanto ambiental, numa perspectiva social e numa perspectiva de governança corporativa, se a gente olha ainda a subrepresentação de mulheres em cargos de poder e conselhos de administração em empresas no Brasil. Tem mais dados da pesquisa para compartilhar, mas devido ao meu tempo, eu passo a palavra para Gabriela novamente. Obrigada.
Obrigada, Ana. Realmente, assim, os números são muito, assim, diria assustadores quase, né? Falar de 257 anos é algo que a gente tem que trabalhar para encurtar isso aí, né? Para a gente tratar aí como, no máximo, como um período de meses, mas não de anos. Mas tem, brincadeiras à parte, tem muito que ser feito. E é muito bom, Ana, quando a gente vê aqui, e a gente compartilha com vocês com muita satisfação, né? A Ana, a Cíntia estão acompanhando isso também. Quantos clientes nossos, parceiros aqui do escritório, estão se movimentando nesse sentido. É muito interessante, é muito gratificante ver o mercado preocupado com essas questões e assumindo protagonismos aí para diminuir esses gaps tão grandes que a gente tem como desafios pela frente, né? Então, isso é muito importante a gente colocar na pauta. E, Ana, falando dessa questão de cargos de poder, como você colocou aí bem no final, o Goldman Sachs anunciou que esse ano só faria IPOs de empresas com mulheres no conselho. A gente queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha dessa abordagem, como é que isso se liga nessa agenda de equidade, né? E trazendo um pouquinho mais para a realidade prática, Ana, como que você vê que as empresas, num contexto brasileiro, podem trazer práticas para incorporar essas questões de gênero nas suas agendas de ESG, se você consegue aí nos dar uma visão sua em relação a essa questão. A palavra está com você, Ana. Excelente pergunta, Gabriela, muito obrigada. E aí eu até faço uma conexão com o que a Ana Godoy trouxe dos 30 trilhões de dólares que estão em fundos ESG. A mensagem do Goldman Sachs foi clara, não tem IPO sem mulheres no board. Então, a mensagem é que mulheres devem ocupar espaço nos quais as decisões são tomadas. É uma mensagem muito importante nesse sentido, né? O Goldman Sachs, como um grupo financeiro mundial com sede em Nova York, mas que traz aí toda uma preocupação com essa agenda e uma resposta muito direcionada, né? Então, assim, não vai ter IPO se não tiver mulheres no board. Então, e que isso já começa a ser aplicado, segundo a última notícia que eu acessei, agora em 1º de julho de 2020. E é interessante citar que na Califórnia já existe uma legislação estadual que empresas são multadas, empresas públicas, em que se tenham apenas homens nos cargos de poder. São multas de aproximadamente 100 mil dólares. Então, é uma regra muito importante que vem aí para colocar peso e colocar uma ação clara. E o que você trouxe a respeito de ações práticas. Eu vou citar aqui rapidamente algumas ações que eu enxergo como que são efetivas e que saem do plano simplesmente do compromisso público. É a mobilização coletiva pelo direito das mulheres, então esse compromisso público das empresas através de colisões mesmo, de ações coletivas privadas e no âmbito público, com esse interesse e com o interesse da participação da sociedade civil, esse diálogo é super importante. Essas colisões empresariais para a construção dessas políticas privadas, e aí eu abro um parênteses para articulação em incidência de políticas públicas, porque tem que ter uma agenda, tanto no privado quanto no público, com a participação efetiva da sociedade civil. Os compromissos da Agenda 2030 da ONU, eles são compromissos já claros, então, objetivos para a implementação da agenda ESG, e principalmente da equidade de gênero, que é o ODS 5, já com as metas estabelecidas nos indicadores práticos. E eu trago também essa visão interseccional, de gênero, raça e classe. A gente precisa ter um olhar social para o Brasil, entender o nosso contexto econômico e quais são as parcelas da população que precisam desse olhar e dessa atenção nesse tipo de agenda social. E a partir de pesquisa, dado para estabelecer essas metas e esses indicadores para redução da disparidade de cargo, salário, e ter uma meta clara também de representatividade de mulheres com um olhar especial para mulheres negras, para mulheres da população LGBT, na verdade, L, né? LGBTQIP+, mulheres rurais e mulheres indígenas que ainda têm uma subrepresentação. E para fechar minha fala, eu queria citar uma frase da Ruth Bader Ginsburg, que para mim é uma grande inspiração e que norteia o meu trabalho.
que é a seguinte frase dela: lute pelas coisas de que você gosta, mas faça isso de uma forma que leve outras pessoas a se juntarem a você. Assim eu encerro a minha fala e passo a palavra novamente. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Foram ótimas as colocações e realmente os desafios muito grandes, né? Então, a gente tem que interiorizar esses seus dados, essas informações tão importantes que você trouxe e transferir essas informações para agendas nossas, né? Que estejam ao nosso alcance para que a gente possa contribuir para que esses números possam se inverter, que eles possam ser mais positivos, né? E trazendo um pouquinho agora, tropicalizando um pouquinho essa visão, eu vou passar a palavra para a Cíntia, para ela trazer um pouco a discussão ainda mais para o Brasil. Cíntia, por favor, a palavra é sua. Oi, Gabi. Vamos tentar, né, gente? Esses números sociais são assustadores, mas só para contextualizar um pouquinho a dificuldade brasileira, a gente também está dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável na parte de saneamento, meta 6, objetivo 6. A gente assumiu metas até 2030, mas na atualização do marco regulatório de saneamento básico, a gente tem ali um período de até 2033, que contraria o acordo que a gente assumiu. Mas, só para contextualizar isso, porque eu queria ouvir da Ana Godoy o que a gente faz com isso, né? Porque é muito bonito o que a gente está vendo lá fora, a gente tem melhorado os processos eleitorais, aqui em BH a gente já avançou um pouquinho aí na Câmara Municipal, mas aqui é diferente. E aí, vamos trazer para cá, né? O que você enxerga como maior dificuldade para a gente internalizar esse pilar social nas empresas no Brasil? Você teria alguma experiência interessante para compartilhar conosco, por exemplo, o setor de energia, mineração, Ana? Por favor. Cíntia, voltando um pouquinho, né, o que eu acho que é o maior desafio para a gente continua sendo no equilíbrio dos aspectos econômicos, sociais e ambientais na tomada de decisão das empresas, né? Esse equilíbrio ainda é muito desigual. Na maior parte das vezes, as tomadas de decisão são a partir do aspecto econômico. Isso é muito claro, assim, por quê, né? Primeiro, porque ele é concreto, ele é imediato, ele é obviamente relevante para qualquer empresa, né? Logo, ele é priorizado. Enquanto, por outro lado, os aspectos sociais e os ambientais têm uma matemática muito mais complexa para você entender qual é o impacto dele numa tomada de decisão, né? Porque você cai numa matemática que considera custos evitáveis, probabilidade, ou seja, você tem que lidar com perspectiva, construção de cenários, né? E que engloba N variáveis externas, de contexto onde o empreendimento está inserido, que não é uma matemática muito simples, né? E as decisões acontecem no campo imediato e concreto. Então, quando você está num conselho, num board, ou numa reunião de alta direção, tomando uma decisão, ainda é muito difícil, nessa matemática da tomada de decisão, você trazer e incorporar os aspectos dos riscos sociais e ambientais como um critério tão relevante, ou pelo menos muito relevante, como é o aspecto econômico, né? Então, eu vejo que dentro das empresas isso ainda é um desafio. E aí, aqui no Brasil, a gente tem muitos exemplos, né? Positivos ou negativos em relação a esse processo. Sem entrar no mérito, né, do porquê, de como as coisas aconteceram, mas a gente tem, por exemplo, o caso recente da Braskem, né, que era uma empresa extremamente controlada pela Petrobras e Odebrecht, duas grandes empresas brasileiras, extremamente valiosas, uma das empresas mais valiosas do grupo Odebrecht, que tinha, bem reconhecida, né, inclusive premiada pela ONU em relação à sua gestão de sustentabilidade, estava prestes a buscar investidores para ela quando aconteceu a situação de afundamento de solo em Maceió. Que significou, né, ela foi de um caso, de um case de sustentabilidade para perda bilionária
que impactou diretamente na sua possibilidade de empresa atrativa para investidores muito rapidamente. E isso era um risco, ainda por cima, social e ambiental, que sequer estava sendo visto pela empresa, não estava no mapa. Era uma operação que representava um percentual muito pequeno dentro da Braskem como um todo. Então, você vê que as consequências de um risco social e ambiental, quando ele acontece, o impacto econômico é gigantesco. Porém, você está trabalhando aí num campo da futurologia, se acontecer, que é difícil para quando essas decisões estão sendo tomadas de forma imediata, né? As empresas tiveram que lidar, por exemplo, com a situação de pandemia de uma hora para outra. Tomadas de decisão também muito difíceis, né? Paralisa ou não paralisa uma obra por causa da pandemia? Quais são as consequências se eu não paralisar? Vou paralisar? Enfim, uma série de variáveis que você coloca na mesa que nem sempre são muito fáceis, né? Agora, eu tenho caso positivo e estou vivendo ele como gerente de responsabilidade social na GNA. A GNA é uma empresa nova, ela tem cerca de 2 anos e ela está construindo a sua primeira planta termoelétrica a gás natural. Ainda vai entrar na segunda e a operação começa ano que vem. E ela, para essa primeira, ou seja, uma empresa que nasce com financiamento do IFC. E aí, esse financiamento do IFC, junto com a construção de uma empresa, né, ou seja, está criando a cultura organizacional da empresa, calcada num diálogo consistente e permanente com o financiador, está sendo riquíssimo. Porque a gente estrutura um sistema de gestão que considera risco social e ambiental, a gente investe muito em diagnósticos e estudos para entender quais são os riscos e impactos, ou seja, um bom mapa do seu negócio permite você construir plano de ação bem fundamentado para você mitigar, evitar ou fazer a gestão desses riscos, né? Então, você tem uma série ali de ferramentas que os padrões de desempenho da IFC te dão que te ajudam demais a você incorporar os padrões ESG dentro da cultura organizacional da empresa. E a gente está colhendo já frutos disso que eu acho que são bem interessantes, ou seja, apesar de ser um investimento alto, né, para você atender aos padrões de desempenho, você colhe frutos disso. Matemática que vem com o tempo também, né? Que não é simples para quem está lá tomando decisão. Mas, por exemplo, a GNA está chegando a 20 milhões de horas trabalhadas sem acidentes de trabalho. Isso é um marco na indústria. Sem acidentes de trabalho com afastamento. Isso é um marco na indústria. E eu vou dar um spoiler aqui, tomara que isso não seja um problema, mas a gente vai ter um caso, um case relacionado à forma como a gente está lidando com questões de gênero, publicado com divulgação mundial pela IFC. É um marketing, né, totalmente espontâneo, mas um trabalho bem feito a partir de um diálogo e orientação do financiador está nos direcionando ao que a gente acha melhor, né, possível. Ou seja, a gente está conseguindo ser reconhecido pelo aquilo que a gente fez. A gente não está precisando fazer propaganda antes e depois fazer, né? A gente está walk the walk. Assim, é um prazer estar vendo isso. Então, tem bons casos também, e eu acho que é maravilhoso estar aqui nessa mesa com você, Juliana, do IDB, porque eu acho que o papel dos financiadores, dos investidores, é muito importante, e um papel com diálogo, né, com troca permanente, e trazendo referências do que funciona no mundo para a gente poder fazer também escolhas melhores, e claro, assim, a gente quer investir também com eficácia, né, com efetividade. Então, é muito interessante. Valeu, muito obrigada. Gabi, eu já vou te passar imediatamente a palavra, porque realmente o tema é muito gostoso e a gente vai prolongando. Vai lá. Obrigada, Cíntia. Meninas, de antemão, a gente já quer dizer que vocês estão fazendo um sucesso enorme. A gente está recebendo muitas perguntas pelo chat. Vocês já têm muitos fãs aqui que estão nos assistindo ao vivo. Não vai dar tempo da gente abordar tudo. A gente vai ter que fazer outras edições dessa mesa e já deixo o convite antecipado para vocês aqui. Mas vamos lá, a gente queria passar uma perguntinha já caminhando para o final, para a Ju Fonseca. Ju, é uma delícia te ver e te escutar, porque a gente olha para você e sente até um cheirinho de free shop, de viagem de férias, assim, de bem internacional.
Então, sinta-se à vontade aí para fazer seus comentários internacionais. A gente queria falar um pouquinho com você, Ju, sobre dilemas. Temos muitos dilemas quando a gente discute esse tema. E, assim, a expansão dessas práticas de ESG, dessa agenda ESG, é sensacional. Mas a gente queria te perguntar o seguinte, na visão de um investidor, né? Vale a pena ele investir, por exemplo, num green bond de uma empresa que tem algumas fragilidades em alguns pilares de ESG, ou seja, vamos trazer para a prática aqui, vamos pensar num exemplo prático. O investidor investe num green bond que vai, né, auxiliar num veículo elétrico, mas sabendo que aquela montadora ali vai também montar carros que vão emitir monóxido de carbono e outros gases aí, vão falar assim, nocivos ao meio ambiente, né? Como lidar com esse dilema na sua visão? Por favor, Ju, a palavra é sua. Obrigada, Gabriela, pela pergunta. Vamos lá, eu acho essa pergunta extremamente relevante, porque, para contextualizar todo mundo que está participando, você analisar quais são as atividades de uma determinada empresa e, dentro de um contexto de emissão de instrumento de dívida, você conectar os recursos daquela emissão que a empresa vai fazer com um propósito específico, com uso específico desses recursos, que vai poder ter esse selo, essa certificação de que a gente chama de um thematic bond, um instrumento de dívida que tem um selo verde, azul, social, etc. e tal. Então, voltando assim aquele ponto que a gente mencionou antes e que a Ana acho que ilustrou muito bem dos papéis dos bancos multilaterais de desenvolvimento, a questão preliminar do qual que é o objetivo desses bancos quando ele investe num tipo de instrumento desse, né? É uma questão puramente de um retorno financeiro ou você está olhando outros aspectos disso? E da perspectiva dos bancos multilaterais de desenvolvimento, a ideia primeira é quem é meu parceiro? Então, essa empresa que vai estar emitindo esse instrumento, qual que é o propósito dela? Né? Esse uso específico de recursos é algo que a gente apoia muito, a gente já participou em várias missões temáticas, né, que a gente chama, ela é extremamente relevante porque ela nesse processo de financiamento também de um instrumento temático, você auxilia essa empresa em vários aspectos para ela ter mecanismos de controle, como inclusive a Ana mencionou, e ferramentas para que aquele objetivo daquela missão seja alcançado, mas do ponto de vista do Banco de Desenvolvimento, antes disso, um passo anterior é saber, esse parceiro está de fato preparado para fazer isso? Né? E essa que é a análise mais complexa, caso a caso, que a gente vai fazer e que faz parte desse nosso objetivo. Excelente, Ju, muito obrigada, esclareceu bastante e ao mesmo tempo provoca outras perguntas, né? A gente vai deixar esse tema específico aí para um próximo evento para a gente aprofundar mais. Eu vou voltar a palavra para a Cíntia, para ela dar sequência aqui, já caminhando, infelizmente, para o fim do nosso evento. Cíntia, é com você, por favor. Jucota, me conta aqui uma coisa. Depois das ocorrências de Mariana e Brumadinho, você percebeu, teve um impacto nas práticas ESG? Você percebeu algum avanço nas ações voltadas ESG na mineração, especificamente? Assim, eu não tenho dúvida que não foi só nas duas mineradoras, né, que estiveram envolvidas, né? Eu acho que todo o setor, né, precisou reavaliar as práticas do ESG, e aqui eu venho trazer um pouco o fortalecimento do DI, né? Porque a gente sempre tratou o tema de sustentabilidade muito focado, saúde, segurança, meio ambiente, social, e o governança, ele veio muito atrás, mas eu acho que agora tomou um protagonismo aí, tanto é que ressignificaram o nome aí da agenda de sustentabilidade, e aí eu acho que o processo de governança saiu fortalecido após os dois acidentes, onde as duas, acho que o setor como um todo precisou reavaliar seus processos internos,
principalmente os seus processos de avaliação de risco, e aí eu acho que a minha xará também deve ter esse sentimento aí dentro da avaliação de investimentos, né? Para mim, a gestão de risco, ela sai fortalecida. Eu acho que na empresa que eu trabalho já era um tema muito bem trabalhado. Pós o acidente Mariana, a coisa virou... a gente respira gestão de risco, todo mundo tem um risco que é controlado, a gente tem uma visão muito objetiva do nosso limite, do nosso apetite, né? Eu acho, Cíntia, que dentro dessa discussão, o que precisa ser um pouco incorporado dentro do que a gente está colocando de ESG, mais do que a gestão e avaliação da governança interna das empresas, é o arcabouço do licenciamento ambiental. Eu acho que não a gente pode até ter uma live específica para lidar isso, mas eu acho que o licenciamento ambiental precisa ser atualizado, assim como a gente vem atualizando as discussões internas das empresas, né? O licenciamento, ele parou naquela avaliação tradicional de impacto com documentos densos, que por vezes não são tão objetivos, e eu acho que a gente precisaria de documentos muito mais concisos e precisaria, dentro da análise do licenciamento, ser inserida a gestão de risco, principalmente para esses projetos, esses empreendimentos que têm um impacto maior, que tem um risco associado, principalmente às comunidades e ao meio ambiente de forma mais ampla. Então, eu entendo que sim, as empresas, não só as empresas, como todo o setor, ela precisou se reinventar, acho que a governança tomou um protagonismo principalmente dentro da alta liderança, da alta gestão das empresas, eles precisaram assumir para eles o papel o tom do topo, né? Não é só o discurso, é a ação, vamos entender o que a gente tem de riscos associados, vamos respirar, mas eu acho que, além do que vem sendo feito internamente às empresas, a gente precisa também de uma adaptação de todo o arcabouço normativo que veio se adaptando também, não dá para falar que nada aconteceu após os acidentes, mas eu acho que tem ainda pontos de melhoria, principalmente na minha visão pessoal, dentro do processo de licenciamento. Eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de aprimorar os EIA-RIMAs, os estudos, fazer uma análise de impacto integrada com um processo de gestão de risco associado, enfim, mas é um tema para uma outra live, eu sei que a gente está com um tempo curtíssimo. Quero agradecer aí ao convite mais uma vez e me coloco à disposição para responder as perguntas aí que as pessoas tiverem interesse nesse tema. Obrigada mais uma vez a vocês e às minhas companheiras aí de live. Gente, realmente, assim, a gente está com um punhado de perguntas aqui para responder e foi muita informação, a gente vê que é tudo muito complexo, transversal, né? Os assuntos, eles se relacionam e lá no início eu falei que tinha Ju, Ana aqui, que elas tinham alguma coisa em comum, ninguém se conhece aqui, se conheceram agora, tá, pessoal? E os assuntos, eles realmente foram transversais e se uniram, se conectaram, cada uma aí, né? Foi muito lindo ver, foi realmente maravilhoso. Infelizmente, nós vamos encerrar, porque essa pausa nossa aqui era para um café, né, para um chá, apesar de que deu uma vontade de pegar uma taça de vinho, a gente continuar esse papo aqui até altas horas, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada. Para quem mandou mensagem, perguntas, a gente vai tentar responder depois, mas eu já queria agradecer imensamente as palestrantes, Juliana Fonseca, Ana de Godoy, Ana Marinho, a Juliana Costa, as mediadoras aqui comigo, a Gabriela Salazar e a Cíntia, a todos que participaram, que pararam um pouquinho o seu dia e antes da chuva que vai cair para a gente conversar sobre esse assunto que é muito importante e muito interessante para todos. Eu amei, foi muito bom, espero que a gente consiga repetir mais vezes e em breve. Agradeço a todos, mais uma vez, um beijo. Ô, Ana, antes da gente encerrar, deixa eu sair um pouquinho do script aqui. Rapidinho, isso não está no roteiro, não está no script, mas a gente recebeu aqui uma mensagem muito carinhosa do Fred Bopp, que é sócio aqui do escritório também, head da nossa área de infraestrutura, um profissional super representativo aqui em todas essas pautas e agendas. E para deixar vocês felizes, meninas, ele contou para a gente que está assistindo um evento com a filha dele, a Valentina, de 4 anos,
Então, a próxima geração de mulheres já está se preparando aí para essa agenda ESG. Então, a gente vai mandar um beijo ao vivo para a Valentina aqui e dizer para ela que a gente conta com ela, por favor, para ela nos ajudar nessa agenda. É isso, pessoal. Obrigada, uma excelente tarde para todos. Obrigada, meninas.